Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos empresários do Rio Grande do Norte, de uma maneira geral, aos dirigentes da FCDL e de todas as CDLs do Rio Grande do Norte, aos meus amigos e minhas amigas. Esse é o podcast número 76, do dia 20 de outubro do ano 2022. O santo do dia, Santa Maria Bertília Boscardin. Uma simples camponesa pôde demonstrar em suas atitudes diárias que, mesmo em êxtase, sem milagres, sem grandes feitos, o ser humano traz em si a santidade e a marca de Deus em sua vida. Se vivermos com pureza a fé, a graça divina, vamos manifestar-nos em cada detalhe de nossa vida. Assim foi ela, Santa Maria Bertília Boscardin, que dá a santidade ao dia de hoje. Ela foi santificada em 1952 pelo Papa Pio XII, camponesa italiana. As notícias de economia da semana. Primeiramente, Vladimir Putin declarou a lei marcial em áreas anexadas e alerta o máximo na Rússia. Medidas afetam inclusive Moscou e trazem guerra da Ucrânia para o território russo. 8 meses após invadir a Ucrânia, sangrentamente, perversamente, a Rússia vê a guerra que se iniciou chegar de vez ao seu território. Diversas regiões do país, incluindo a capital, Moscou, foram colocadas em alerta máximo e as 4 áreas anexadas do país se diziam sob lei marcial. A decisão foi anunciada ontem, quarta-feira, pelo presidente Vladimir Putin, em uma reunião em seu Conselho de Segurança, que foi televisionada, e a admissão tácita de que a situação está saindo do controle, a primeira do tipo no conflito. Nos distritos federais, central, onde fica Moscou, e sul, as autoridades poderão executar medidas de defesa civil e de apoio às Forças Armadas. Poderá haver, inclusive, um aumento no policiamento e no controle do fluxo de pessoas, mas o prefeito moscovita, Sergei Sobyanin, afirmou que nada vai mudar num dia para a cidade e negou o toque de recolher. Um comitê encabeçado pelo premier Mikhail Mishustin deverá detalhar ações adicionais para uma mobilização econômica nas regiões em favor do esforço da guerra. O resto do país atenderá um alerta básico. Já nas 8 áreas que fazem fronteira imediatamente com a Ucrânia, incluindo a Crimeia e a cidade de Sebastopol, anexadas em 2014, o chamado nível médio de resposta permitirá um reforço imediato de proteção de ordem, regime especial de transportes e comunicações, restrição na circulação e entrada e saída de pessoas e reassentamento de populações em áreas sob risco de ataques. O nível máximo ocorre na Ucrânia ocupada. A lei marcial nas 2 autoproclamadas repúblicas de Donbass e de Lugansk e Donetsk, inclusive ao leste, e nas demais regiões administradas sob o controle de Moscou, passa a ter a lei marcial, o que é um século XXI, uma civilização como a nossa, depois de um pós-guerra dramático em 1945, um contrafeito à evolução, à civilização, à pessoalidade e ao interesse da humanidade, de uma maneira geral. Na prática, uma emergência desnecessária e que tem o rubro valor do russo que está implantado no poder na antiga República da União Soviética, a capital da Rússia, Moscou. Infelizmente, são tempos que nós não deveríamos estar assistindo. No Brasil, a Petrobras segura o reajuste às vésperas da eleição. De gasolina completa, 2 semanas defasada, o preço cobrado pela estatal está abaixo da média internacional desde o dia 4 de outubro. E a diretoria da empresa costumava citar o prazo de 15 dias para essas correções. Mas a referência no momento é o preço continua sem aumento. O preço da gasolina vendida pela Petrobras no Brasil completou 2 semanas com preços abaixo do mercado internacional. Segundo dados da ABICOM, a Associação Brasileira dos Comerciantes e Combustíveis, a associação que reúne importadores e também varejistas. O valor da gasolina comercializado nesta estatal, quarta-feira, ontem, estava 5% menor, 18 centavos, da paridade do real com o dólar no mercado internacional.
desde o dia 4 de outubro, o preço da gasolina no Brasil esteve sistematicamente, todos os dias, abaixo do praticado no exterior. A diretoria da Petrobras costumava citar o prazo de 15 dias para correções no gênero. Entretanto, apesar do barril de petróleo beirar os $100 americanos no mercado internacional, no Brasil temos uma eleição no dia 30 de outubro e os preços da Petrobras, que deveriam estar nivelados a preço de mercado internacional, continuam sem oscilação. Bom para o bolso do brasileiro até 30 de outubro. Depois desse dia, só Deus e os futurologistas para dizer como vai ficar. Mas agora, há pouco dia do segundo turno das eleições presidenciais, a estatal não dá sinais de que vai reajustar seus preços. Dentro da Petrobras, a diretoria vem alertando sobre a necessidade de reajustar os preços da gasolina no país após 2 semanas de defasagem. O óleo diesel está inferiorizado ao mercado internacional em torno de 8%. E a Petrobras também não falou em aumentar, o que seria coisa parecida com 60 centavos o litro do diesel por combustível. É melhor para o bolso no momento, mas esperemos que futuramente, depois de passar no segundo turno da eleição, vencedor ou o presidente Jair Bolsonaro ou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não saberemos como isso vai ficar. A coisa aqui, como já diria Chico Buarque, está ficando preta. O Brasil cresce na hegemonia do açúcar no mundo. O país deverá responder por mais da metade das exportações na safra global 2022-2023, prevê o Datagro. O Brasil deve continuar dando as cartas no mercado do açúcar nesta safra global 2022-2023, que tende a ser marcada por um pequeno excedente de produção, contribuem para que esse quadro, as últimas chuvas no centro do sul do país, que tem ajudado ao desenvolvimento das lavouras para a próxima safra local. As usinas brasileiras podem exportar 30 milhões de toneladas de açúcar na safra local, estima Plínio Nastari, presidente da Datagro. O caso se confirma, esse volume seria mais da metade do açúcar a ser comercializado no ciclo internacional vigente. O consumidor prevê embarques globais de 57 milhões de toneladas. Com isso, deve crescer a distância entre os volumes do embarque do Brasil e a Índia, o segundo maior exportador da commodity no mundo. As autoridades de Nova Delhi indicam que devem liberar licenças para exportação de 8 milhões de toneladas neste ciclo, abaixo das 11 milhões da safra de 2021. Ainda deve produzir 36 milhões de toneladas de açúcar nesta safra, já considerando os 4 milhões e meio de toneladas convertidas para fabricar etanol, segundo a Datagro. O programa indiano de biocombustível em limitação da capacidade do país e competir com o Brasil, embora nós sejamos o maior produtor de açúcar do mundo. As reservas internacionais do Brasil diminuem a um patamar que começa a preocupar. O nível foi registrado após a queda de quase 12 bilhões de dólares entre 9 de setembro e 10 de outubro. Apesar das perdas, temos reservas ainda e estão em situação confortável, avaliam os economistas e analistas de plantão. As reservas internacionais do Brasil estão no patamar mais baixo em mais de 11 anos, segundo dados do Banco Central do Brasil. O colchão de dólares do país, entretanto, prevê para setembro passado, nós tínhamos cerca de 326 bilhões de dólares em reservas internacionais, o mesmo registrado em abril de 2011, portanto, há 11 anos. Reservas internacionais são valores que o país possui em moeda estrangeira e funcionam como uma espécie de seguro para fazer frente às suas obrigações no exterior e a choques externos, como crises cambiais, guerras, caracterizadas pela desvalorização acentuada da moeda local. Essas reservas são distribuídas entre títulos, tipo de investimento feito a partir da compra de papéis da dívida de uma entidade ou emissora que se compromete a devolver o valor com juros, depósitos em moedas de ouro, entre outros formatos. As reservas brasileiras tiveram, no último mês, perdas mais significativas. Entre 9 de setembro e 10 de outubro, o recuo foi de 12 bilhões de dólares, 3,5% do valor total
do período. Para efeito de comparação, a queda ao longo dos 30 dias imediatamente anteriores tinha sido de 6 bilhões e 200 milhões de dólares. Para o economista-chefe da análise econômica de consultoria André Galhardo, as perdas recentes podem ter relação com a volatilidade da moeda brasileira e a atuação do Banco Central para controlar a desvalorização do real diante do dólar americano. O governo pode ter utilizado esses recursos para quitar as obrigações a curto prazo. O Banco Central também voltou a vender dólar no mercado à vista, o que ajudou a diminuir a volatilidade do câmbio, explica Galhardo. O cenário é diferente quando voltamos para 30 dias. Entre 8 de julho e 8 de agosto, o país registrou aumento de 3 bilhões e 500 milhões de dólares de reservas cambiais. Apesar da alta no meio do ano, as quedas recentes ajudam a puxar o resultado de 2022 para o negativo. No ano, o montante passou de 361 bilhões e 400 milhões de dólares para 326 bilhões e 200 milhões de dólares. Uma perda nominal significativa. O governo prepara uma PEC para atualizar o teto de gasto. São fontes oficiais do Palácio do Planalto. A proposta deve ser protocolada no Congresso Nacional logo depois do segundo turno, que ocorrerá no dia 30 de outubro. Em caso de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, do PL, o governo federal elabora uma proposta de emenda constitucional para atualizar as regras do teto de gastos, de acordo com fontes do próprio Executivo. A PEC deve ser protocolada no Congresso Nacional logo depois do segundo turno, que ocorrerá no dia 30 de outubro da reeleição. Espera-se, confirmado esse cenário, a ideia é promulgar a lei até o fim do ano, conforme publicou o jornal Valor Econômico no dia de ontem, dia 19. O objetivo dessa PEC é arrumar o teto, reforçando e reformatando o novo marco fiscal. O espírito é continuar promovendo uma redução do tamanho do Estado, ainda que a economia cresça acima do previsto. Hoje, o teto segue a variação da inflação, para este ano orçada em 5,6%, 5,8%. Demasiadamente rígida a regra, mas que deve ser cumprida enquanto a lei estiver valendo. Pelo menos é a expectativa reinante em Brasília no dia de hoje, 20 de outubro. A exemplo do que foi feito nas últimas mudanças do comando presidencial ou na manutenção do próprio titular. A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou ontem um aumento de 0,45%, aos 116.274 pontos. O dólar americano cotado a R$ 5,27, com sinal de alta. Bom dia e até o próximo programa na próxima semana.